Consultando a Bíblia, com o pastor Natanael Rinaldi. A mensagem tem o título Jesus Cristo é superior. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Prezados ouvintes, frequentemente nós falamos por esta emissora em nosso programa que a Bíblia é um livro cristocêntrico. Isto significa que toda a Escritura foi preparada por Deus para que apresentasse essa pessoa augusta do Senhor Jesus Cristo. Lembramo-nos de que quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele apareceu aos seus discípulos e fez uma declaração importante: convinha que de mim se cumprisse tudo o que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Esta era a divisão da Bíblia existente na ocasião, que era o Antigo Testamento. E nós temos um dos livros do Novo Testamento, chamado Hebreus, onde a figura de Cristo, a pessoa de Cristo é enaltecida. E nós vamos abordar este tema, então, mostrando a posição de Cristo em face do que diz a Bíblia Sagrada. A carta aos cristãos hebreus é um dos livros mais ricos do Novo Testamento. O autor deste livro apresenta e defende uma série de temas importantes, focalizando a superioridade de Jesus Cristo. E durante o nosso exame deste livro, veremos a posição exaltada de Jesus destacada de várias maneiras, com vários títulos que lhes são dados. E consideremos então algumas das afirmações deste livro de Hebreus sobre a grandeza do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, nós dizemos que o livro de Hebreus, ou dos Hebreus, ele nos convida a adorar o Senhor Jesus. Sua primazia e divindade são motivos para todas as criaturas lhe darem louvor. Deus manda que os anjos adorem a Jesus. Isso está logo no início do livro, no capítulo 6, no versículo 6, onde lemos o seguinte: e outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E apresenta seu Filho de um modo que todos devem admirá-lo. Jesus Cristo é Deus, como o salmista disse: acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Hebreus capítulo 1, versículo 8. E esta carta de Hebreus enfatiza a posição de Jesus como nosso sumo sacerdote. Neste mesmo livro, capítulo 8, versículos 6 e 7, diz o texto: mas agora ele alcançou ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira fora
irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Então, nesta capacidade, Jesus entrou a nosso favor na presença do Pai, onde permanece até hoje, e por meio dele podemos nos aproximar do trono da graça com a confiança e esperança, sabendo que ele vive para nos ajudar na caminhada para a eternidade. Ainda o livro de Hebreus destaca também a eficácia do único sacrifício perfeito pelos pecados, o próprio Jesus Cristo. O autor mostra que os sacrifícios anteriores não resolveram o problema do pecado. Diz o texto de Hebreus 10, versículo 4, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. O único sacrifício capaz de remover pecados é o próprio Cristo, que se ofereceu uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos. Essa expressão, uma vez para sempre, indica a condição de que o sacrifício de Cristo é irrepetível. Isso é, sua eficácia é permanente para todas as pessoas em todos os tempos. E o livro de Hebreus ainda apresenta uma série de títulos dados ao Senhor Jesus Cristo, e nós dizemos então que Jesus Cristo é o Filho de Deus, superior aos profetas, é o Criador do universo, é a manifestação perfeita de Deus, é o Rei eterno, merece adoração, é superior aos anjos e, por conseguinte, superior ao arcanjo Miguel, que não passa de um anjo na categoria de arcanjo, é o autor da salvação, é a propiciação pelos nossos pecados, cumpriu sua missão redentora e sentou-se no Santo dos Santos ao ascender aos céus, depois de ressuscitado. É o autor e consumador da fé, é o grande pastor das ovelhas. Jesus, como Rei eterno, sumo sacerdote para sempre e sacrifício perfeito, se tornou mediador de uma nova e superior aliança. E veremos que, apesar das doutrinas contraditórias de algumas pessoas e entidades religiosas hoje, Jesus cumpriu a antiga aliança e introduziu a nova aliança, uma aliança superior que oferece a salvação aos homens perdidos. E diz o texto bíblico, aquela lei, com seu sacerdócio inferior e seus sacrifícios ineficazes, nunca aperfeiçoou coisa alguma. Hebreus capítulo 7, versículo 19. Mas Jesus Cristo é o mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Então dizemos mais que Hebreus é um livro prático, sacrifício perfeito. Jesus se tornou mediador de uma nova e superior aliança. Veremos que, apesar das doutrinas contraditórias de alguma pessoa, Jesus então se tornou fiador dessa nova aliança que nós chamamos a nova aliança concretizada por Jesus Cristo, quando na cruz do Calvário ele deu o brado, tudo está consumado. Com Jesus começamos uma nova etapa. E dizemos o que diz o texto bíblico no capítulo 7 de Hebreus, versículo 25. Nunca esqueça desse versículo. Jesus pode salvar
perfeitamente todos aqueles que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O que significam estas palavras? Que Jesus não oferece uma salvação pela metade, em que a pessoa depois de morta tem que passar pelo purgatório, tem que passar por uma reencarnação e outras modalidades inventadas pelos homens. Ele salva perfeitamente, isto é, leva a pessoa para o céu imediatamente após a morte, como nós vemos no testemunho de Estevão, que ao ser apedrejado, ele teve uma visão e viu o céu aberto e Jesus em pé ao lado direito do Pai, quando normalmente em outras partes da Bíblia nós tomamos conhecimento que Jesus está sentado à direita do Pai. Por que estaria em pé? Estaria em pé para a deferência em receber o seu servo fiel que dava sua morte por ele. E Estevão, então, ao findar sua carreira, disse: Senhor Jesus, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aí está a perfeição da salvação que Cristo veio nos trazer. E no versículo 26 do mesmo livro de Hebreus, diz a respeito de Jesus: santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. Todas estas qualificações indicam a perfeição de Jesus. Daí porque ele se tornou mediador de uma superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Enquanto Israel, cumprindo a primeira aliança, tinha a promessa de uma terra chamada Canaã, no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 1, nós temos uma promessa celestial. Santos irmãos, vocacionados para uma esperança celestial. Então, o cristão não vai viver para sempre nesta terra, mas vai viver para sempre ao lado do Senhor nas mansões celestiais. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Você crê assim? Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não
Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Oh, nós te louvamos pela tua fidelidade. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia! Sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel. Fiel a mim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, Senhor, tu és fiel, Senhor. Aleluia. Eu sei que tu és fiel. Senhor, meu Deus, fiel a mim, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, oh, aleluia. A tua igreja declara, e cada família declara a tua fidelidade. Tu és fiel, Senhor, e nada me faltará, nada, nada, nada. Aleluia. Porque tu és fiel. Aleluia, Senhor. Obrigada, Pai.
suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te-ei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno dor, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo sonho, como lutei contigo, tu revelaste a lei. Mostra-me tua vontade e a tua santa cruz. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, contar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te-ei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno dor, ouvir tua voz eu quero, meu Deus, e neste mesmo sonho. Aleluia, A revista Veja, edição de 4 de abril de 2012, nas páginas 62 e 63, traz uma declaração de pessoa jovem do sexo masculino que faz a seguinte declaração: ser gay não é pecado. O bispo de 26 anos, homossexual e fundador da Igreja Evangélica Inclusiva do Brasil, diz por que decidiu abrir em Porto Alegre um templo que aceita partidários de qualquer preferência sexual. Indagado pela Veja, por que o Senhor decidiu abrir sua própria igreja? Resposta: porque na denominação que eu frequentava, ser gay é motivo de piada. Para os pastores, a homossexualidade é um grande pecado. Então, criei um espaço inclusivo e sem preconceitos para que gays como eu possam expressar sua fé. Pastor Natanael, não há uma confusão na mente desse jovem ao dizer que para os pastores o homossexualismo é um grande pecado, ao invés de afirmar que para Deus o homossexualismo é um grande pecado? Sem dúvida. Na verdade, é para Deus que o homossexualismo é um grave pecado. Tão grave que fecha a porta do céu para os que vivem, mesmo dentro de uma igreja evangélica, e vivem nessa prática. Nós queremos dizer que Deus fez o homem e a mulher. Só o relacionamento entre um homem e uma mulher, dentro do casamento, que é plenamente realizado. Gênesis capítulo 2, versículos 21 a 24, está escrito: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que
o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Então aí está a posição bíblica aprovada por Deus. Deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Professores da homossexualidade afirmam que essa prática é uma questão biológica, genética, que o indivíduo já nasce homossexual. Isso tem procedência, pastor? Isso não tem procedência. Não existe um gene que determine que uma pessoa será homossexual. Os cromossomas XX determinam que ela será do sexo feminino, e os cromossomas X, Y determinam que ela será do sexo masculino. Então Deus criou o ser humano como macho e fêmea, e ele estabeleceu que eles teriam atração sexual um pelo outro e que da relação sexual entre eles nasceriam filhos. Isso é que nós lemos em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. É o que nós lemos na Bíblia Sagrada. Pastor, poderia indicar textos bíblicos que indiquem que realmente Deus proibiu tal prática? Nós temos no livro de Levítico, capítulo 18, versículo 22, o seguinte: com homem não te deitarás como se fosse mulher. Abominação é. No mesmo livro, Levítico, capítulo 20, versículo 13. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação. Certamente morrerão. O seu sangue será sobre eles. Aí está claramente a ordem específica de Deus que ocasionava a morte de ambos por se cometessem tal pecado. E quando passamos para o Novo Testamento, vamos encontrar a mesma proibição e de modo mais grave. Por exemplo, nós lemos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 21 a 27, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames. Então, este pecado é classificado por Deus como paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens,
cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. São palavras muito severas, escritas pelo apóstolo Paulo, que o abandono das coisas de Deus, a falta de relacionamento com Deus, é que promove essas práticas chamadas paixões infames. E eu fico tão surpreso e decepcionado que um jovem possa fundar uma igreja para permitir dar liberdade a essa vazão de sentimento contrário à própria natureza e ao que Deus determinou na sua palavra. Então, de certo modo, se pode dizer que o abandono do conhecimento de Deus pelo homem pode conduzi-lo a caminhos condenados por Deus, como o homossexualismo? É o que nós acabamos de ouvir na leitura do texto de Romanos, capítulo 1, do versículos que nós citamos, 17 em diante. E aí está uma prova. E isto nos leva à conclusão de que o jovem que fundou uma nova igreja lá em Porto Alegre, sob sua orientação, como se a prática homossexual fosse aprovada por Deus e apenas condenada pelos pastores, ele está equivocado ao extremo. É a Bíblia que condena essa prática e o pastor só repete o que está na Bíblia. Logo, não pode-se dizer que é propriamente o pastor, mas a Bíblia diz, e o pastor tem obrigação de citar a Bíblia para apoio de suas palavras. Pastor, há algum conselho bíblico para abandonar essa prática? Nós queremos responder que sim. Felizmente, sim. O apóstolo Paulo aconselhou para tal abandono dessa prática, o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 11. Ele levanta uma pergunta: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Ninguém pense que vai ser, no final, todo mundo salvo, vai ser salvo, como ensina o universalismo. Não se preocupe, porque no final todo mundo vai se salvar. Não é isso que a Bíblia fala. Então nós lemos Paulo escrevendo em seguida: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E agora, a oportunidade para a pessoa abandonar essas práticas. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, como vemos do texto bíblico lido, há possibilidade de abandonar esse pecado, que assim é considerado não pelos pastores, mas pela Bíblia Sagrada. Pastor Natanael, e o que dizer do jovem que abriu uma igreja para favorecer tal prática condenada na Bíblia? Eu quero dizer, é lamentável, e à luz da Bíblia Sagrada, eu o considero um apóstata. Como base bíblica da minha declaração, nós lemos em 1 Timóteo 4, versículos 1 e 2. Mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores
e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então aí está bem claro essa possibilidade que haveria nos últimos tempos, e nós estamos vivendo neles, pessoas que se dão essa prática e ainda fundam uma igreja permitindo essa liberalidade que é grave pecado aos olhos de Deus. Lamentamos. Inácia, bairro Santa Rosa, Guarujá. Bom dia. Ela fala assim: tenho 85 anos de idade e 30 anos de conversão e gostaria de saber por que sofro tanto mesmo sendo cristã. Nós queremos dizer à nossa irmã Inácia que a Bíblia declara que Deus criou um mundo perfeito, um jardim, a que deu o nome de Éden. Éden significa delícias, logo, jardim das delícias. Entretanto, ao colocar o casal dentro desse jardim, deu uma ordem específica: do fruto de todas as árvores do jardim comereis livremente, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, dele não comereis, ou dela não comereis. Por quê? No dia que comer, certamente morrereis. Paulo se reporta a esse evento que está no livro de Gênesis e declara no capítulo 5, versículo 8: por um homem entrou o pecado, pelo pecado veio a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então aí está uma situação decorrente, não da vontade de Deus, mas da liberdade com que o homem foi dotado para escolher o melhor, fazendo a vontade de Deus. Sua rebelião ocasionou esta situação que nós estamos vivendo. Agora, Jesus, nos seus dias de ministério aqui na terra, ele sofreu muito. Sofreu tanto que ele foi levado à crucificação, acusado de blasfêmia, porque se disse filho de Deus igual a Deus. Mas ele veio a este mundo exatamente com este propósito, como disse, buscar, salvar os perdidos, que somos nós. E ele, para nos salvar, passou pela cruz, sofreu terrivelmente. Isaías 53, profeticamente, fala do sofrimento de Cristo. E o apóstolo Pedro, então, declara que ele levou em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro. Para uma pessoa cristã, ela lendo a Bíblia Sagrada, ela pode notar em João capítulo 16, versículo 33, quando Jesus declarou aos seus discípulos: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então o cristão neste mundo está sujeito à enfermidade. Ele pode receber a cura através da oração, mas quando não se recebe a cura por meio da oração, se sabe que os sofrimentos desta vida presente não são para comparar com a perspectiva que nós temos para frente, oferecidas pelo Senhor Jesus Cristo. Agora, enquanto estamos neste mundo, não podemos esquecer de que tudo o que passa no mundo pode passar também conosco como cristãos. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, ele escreveu a partir do versículo 22, sabemos que toda a criação geme e está com
juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos. Então, irmã Inácia, a senhora se inclui aqui no versículo 23. E não só a criação, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. É o que nós aguardamos como cristãos, conforme Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, a nossa cidade está nos céus, donde nós aguardamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que vai transformar nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. E aí, esses sofrimentos todos vão passar. E concluindo com o versículo 24 de Romanos ainda, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então, prezada irmã, ore a Deus e busque a Deus, e o sofrimento é uma decorrência até da nossa vida, como a senhora, como diz o Salmo 70, a duração da nossa vida são de 70 anos, Salmo 90. Se alguns pela sua robustez passam para mais de 80, sofrimento. E é o que está ocorrendo, não só com a irmã, mas com todo o gênero humano, só que nós estamos com nossa expectativa de um corpo glorificado. Arlete Morro, São Bento. Ouvi um ministrante em uma palestra dizer que se um casal mora junto há mais de 10 anos, esse casal pode participar da ceia do Senhor. Isso é certo? Eu não concordo. E também tem a segunda pergunta, pastor. Macumba pega em crente? Pergunto, pois conheço uma pessoa que diz que pegou nela. Eu estou surpreso. Eu gostaria que a irmã me indicasse o texto bíblico em que esse ministrante orientou que um casal que vive ou mora junto há mais de 10 anos está legal, está em ordem para participar da ceia do Senhor. Isso não tem base bíblica. Pelo menos até agora eu não descobri. Porque o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, temos repetido muitas vezes aqui, quanto às coisas que me escreveste, seria bom que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, o que é prostituição? Viver duas pessoas de sexo oposto sem a legalidade do casamento. É prostituição. Cada um tem a sua própria mulher. Por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Isso é o que diz a Bíblia Sagrada. Então, outra alternativa, fora disso, nós não encontramos apoio. Pelo contrário, encontramos a Bíblia dizendo: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne? Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então, esse ajuntamento, esse casal, respeitamos, talvez não tivessem conhecimento da Bíblia Sagrada quando passaram a viver juntos, mas a primeira providência deles, quando se tornaram cristãos, era promover o casamento legal,
como diz Romanos capítulo 13, que todos nós estejamos sujeitos às autoridades constituídas. Agora, macumba pega em crente? Pergunto, pois conheço uma pessoa que disse que pegou nela. Eu estou estranhando que essa pessoa que se diga crente, que está sofrendo problema por causa de uma macumba. É a mesma coisa que dizer que Jesus não teve capacidade para guardar essa pessoa. Ora, diz o capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 19 e 20, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Ora, se eu sou meu corpo é a propriedade de Deus, é o templo do Espírito Santo, diz o versículo 20, porque fostes comprados por bom preço. Glorificais, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Como é que Jesus não vai tomar conta de mim? Se ele prometeu, dado que meu corpo é o templo do Espírito Santo, e não só o meu, mas de todo cristão, teria o diabo poder maior? O Salmo 91, nenhuma praga chega à tua tenda. É a ordem, Deus ordena a seus anjos para nos guardarem. Crente não tem medo de macumba. Ele está guardado não pelo poder próprio, mas pelo poder do Senhor Jesus Cristo, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o teu amor revela a mim, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida o fim. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração.
Prezados telespectadores, nós estamos encerrando o nosso programa Consultando a Bíblia e queremos aproveitar o ensejo para convidá-lo e a sua excelentíssima família a visitar nossas igrejas nos endereços indicados em nosso programa. Lembrando agora ao prezado ouvinte que está escrito na Bíblia que muito pode a oração feita por um justo. Está em Tiago, capítulo 5, versículo 6, e então vamos orar em seu favor nesta hora. Senhor Deus, nós clamamos a Ti para abençoares todos que estiveram participando do nosso programa, abençoando seus familiares, que o Teu favor se estenda sobre nós a cada momento da nossa vida. Dependemos de Ti e declaramos essa nossa dependência. Tudo te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.